Salve, salve, galerinha! Professor Giorgio Lacerda na área de novo para mais uma aulinha de Sociologia. Hoje nós vamos começar os clássicos da Sociologia. Entre eles estão Emile Durkheim, Max Weber, porque é alemão, então não é nem Webert, nem Herbert Richard, e o nosso Karl Marx. Clássicos, amiguinho, porque esses caras são considerados, do ponto de vista do conhecimento sociológico, atemporais. Há uma grande influência da obra e do pensamento desses caras até hoje, na sociologia, na história, na economia, na política, na cultura. E nós vamos estudá-los para compreender os principais elementos do pensamento sociológico desses três autores, compreendendo conceitos fundamentais e as principais partes das obras que compõem a composição intelectual desses autores. E o primeiro de hoje é o nosso amigo francês Emile Durkheim, que viveu dos anos de 1858 a 1917. Durkheim é considerado o primeiro grande professor de sociologia. Apesar do termo sociologia ou física social ter sido criado pelo Auguste Comte, Durkheim é o responsável por organizar o primeiro curso de sociologia, formando os primeiros profissionais na área. E o livro que serviu de base para esse ensino foi um livro chamado As Regras do Método Sociológico, onde Durkheim compreende ou define o que é a sociologia, o pensamento sociológico e as principais metodologias vinculadas à ideia de objeto, números, estatística, compreensão e por aí vai. Na aula de hoje vamos compreender esses conceitos fundamentais que compreendem a obra do nosso amigo Emile Durkheim. Olho na tela. Oi! Primeiro elemento do Durkheim é a ideia de objetividade da sociologia. Por que objetividade? Porque no século XIX, a grande referência para a ciência são as ciências naturais. Ainda não existe essa divisão entre ciências humanas e ciências naturais. Então, o método da física, da química, da biologia é o que vai conduzir uma análise sobre a sociedade. Isso, além de uma influência do cientificismo, do pensamento científico na obra do Durkheim, Durkheim também sofreu muita influência da obra do Auguste Comte, do positivismo, outro tema importantíssimo para a sociologia no seu início, E aqui, principalmente, a ideia era entender a sociedade usando ferramentas, objetos e metodologias baseados no princípio das leis sociais. Se existem leis na natureza, como a lei da gravidade, então é possível que existam leis sociais. Como eu vou entendê-la? Da mesma maneira que os físicos, que o químico, que o biólogo entende os princípios e os fenômenos da natureza, compreendendo de maneira objetiva e neutra. Isso quer dizer que eu não posso levar em consideração a minha interpretação e o meu olhar. Eu tenho que tentar enxergar as características da sociedade da maneira mais objetiva possível. E assim, Durkheim desenvolve um método, não só um método, mas também elege qual é o seu objeto principal e como analisar um elemento que é fundamental para os autores clássicos, que é a relação entre a estrutura social e o indivíduo. Quando um autor acredita que a estrutura social define o indivíduo, ele é chamado de estruturalista. Quando o autor acredita que o indivíduo é que ajuda a compor a estrutura social, ele é chamado de compreensivo ou interpretativo. Neste caso, o nosso amigo Durkheim, ele está querendo entender qual a relação entre a estrutura social e o indivíduo, como as estruturas sociais definem os indivíduos, formando as características de uma sociedade. Para isso, Durkheim define uma série de conceitos fundamentais para dizer como a sociedade funciona. E o primeiro deles é a ideia de funcionalismo social. Esse termo não é um termo criado pelo Durkheim, é um termo que já era utilizado pelo pensamento sociológico, foi utilizado pelo positivismo do Comte, foi utilizado também por um socialista utópico chamado Saint-Simon. A ideia era comparar o funcionamento da sociedade ao funcionamento de um organismo vivo. Como o organismo vivo é composto? Ele é composto por sistemas, órgãos, tecidos, células, e há nessa composição uma interligação, uma interdependência. O que significa uma interdependência? As partes que compõem um organismo têm que funcionar ao mesmo tempo, de forma conjunta. Se uma parte não funciona bem, pode comprometer o todo. Essa análise faz com que Durkheim pegue esse exemplo do organicismo social, comparar um organismo vivo a um organismo social, compreendendo que a sociedade também funciona assim.
Os indivíduos têm funções, as instituições elas estão presentes para organizar a sociedade, e essa proximidade entre indivíduos, funções, regras e normas, quanto melhor funciona o organismo social, o corpo social. E como o Durkheim define isso aqui? Olha, o indivíduo, somando as instituições, somado às regras e às normas, compõe o todo social. E se esse todo social está organizado, ele funciona como um organismo vivo, onde as partes são interdependentes. Se uma não funciona bem, se o indivíduo não compreende as regras e as normas, se as instituições não têm efetividade para transmitir regras e normas, ou se as regras também não são suficientes para a sociedade, pode haver uma desarmonia ou um desequilíbrio. E para isso, o Durkheim diz que a sociedade, então, deve ser sempre coesa. A ideia de coesão social vem da ideia de bom funcionamento. Essa noção de bom funcionamento social ou coesão social, ela é uma base da compreensão de Durkheim quando ele tenta entender como a sociedade funciona de fato. Coeso é algo cujas partes estão no lugar funcionando bem de maneira equilibrada e eficiente. Quando você fala, quando a professora ou professor de redação vira para você e fala: nossa, que texto coeso, bem escrito, isso quer dizer que você compôs bem a ideia de introdução, desenvolvimento, conclusão, concordância, as partes para que seu texto esteja fluido, organizado, fácil de ler e de compreender, estão todas no seu lugar. Essa mesma ideia é aplicada por Durkheim para compreender a sociedade. Então, para que uma sociedade seja coesa, tudo deve estar funcionando muito bem. E ele diz que a sociedade ela é composta por dois tipos ou duas estruturas de consciência. O que ele chama de uma consciência individual e o que ele chama de uma consciência coletiva. A consciência individual é aquilo que eu penso sobre mim mesmo, as minhas necessidades, a minha forma de agir e de pensar. A consciência coletiva diz respeito ao todo social, à estrutura social. Uma consciência que estaria acima dos indivíduos, porque ela é a soma de todas as consciências que organizam a sociedade. Assim sendo, Durkheim diz: quanto mais prevalece a consciência individual numa sociedade, ficando de lado a consciência coletiva, menos coesa é uma sociedade. Por quê? Porque se a sociedade depende de um todo equilibrado e harmônico, se cada indivíduo pensar do seu jeito, a sociedade se torna impossível. É impossível conviver com o outro. Agora, em contrapartida, ele diz: quanto menos a consciência individual tem peso sobre a sociedade e mais prevalece a consciência coletiva, mais fácil ou mais provável é que essa sociedade esteja organizada. Por mais que eu queira fazer coisas agora, por exemplo, você quer dar essa aula agora? Sei lá, queria estar numa praia, queria estar, sei lá, descansando, vendo um filme. Eu estou dando essa aula aqui agora por quê? Porque a minha consciência individual ela está abaixo da consciência coletiva, sob a ideia de ensinar, da minha função como professor, das regras, normas do Enem que vai vir no fim do ano. Então a consciência coletiva está acima da individual. Quanto mais os indivíduos compreendem isso, mais fácil a sociedade se organizar. E para entender isso melhor ainda, o Durkheim desenvolveu uma ideia legal aqui de solidariedade social. Quando você fala sobre solidariedade, o que vem à sua cabeça? A ideia de caridade, normalmente, né? A palavra solidariedade está muito ligada à caridade, à ajuda de pessoas necessitadas. Solidário é aquele indivíduo que larga o seu egoísmo e pensa no outro. Só que o conceito ou a ideia da palavra solidariedade não é só isso. Solidariedade significa, antes de tudo, que nós somos dependentes uns dos outros. O nível de solidariedade tem a ver com o nível de interdependência. Quando eu sou solidário, na verdade, o que eu percebo? Que eu não vivo sozinho na sociedade, que outros indivíduos têm necessidades e eu também posso vir a ter necessidade em algum momento. E quando eu ajudo alguém que está em necessidade econômica, social, na verdade, eu estou equilibrando ou reequilibrando esse nível de interdependência. Se hoje eu ajudei alguém, amanhã também eu posso precisar ser ajudado. E se esses indivíduos criam, a sociedade pode ser então cada vez mais organizada. Então ele divide essa ideia pelo seguinte, então depende, antes de tudo, isso é importante, é algo muito forte no século XIX. Com a Revolução Industrial, passa a perceber que trabalho e a função social estão muito ligados. Quer ver, hoje é um pouco assim, se você vai dar uma entrevista na televisão,
que eles vão colocar embaixo do seu nome? Sua profissão. Se você é estudante, se você é professor, se você é médico, se você é contador, se você é jogador de futebol, enfim. Essa ideia do trabalho, ela posiciona muito a nossa consciência, a nossa função em uma sociedade. Durkheim percebeu que, dependendo da sociedade, a divisão do trabalho pode ser maior ou menor. Quer dizer, o que significa divisão do trabalho? Quanto mais especialista eu sou em uma função só, ou quanto mais eu sou capaz de fazer muitas coisas e muitas funções ao mesmo tempo. Com base nisso, ele define que a solidariedade depende da divisão social do trabalho. E ele compreendeu dois modelos diferentes de sociedade, o que ele chamou de uma sociedade simples e uma complexa. E aí ele chama de solidariedade mecânica e orgânica. Nas sociedades mais simples, prevalece o que ele chama de uma solidariedade mecânica. Pensa no mecanismo de um carro em funcionamento. Quando esse carro está em funcionamento, por mais que as partes sejam interdependentes, a ideia do funcionalismo, se uma parte deixa de funcionar bem, para-se, troca essa parte, coloca uma equivalente a ela e o mecanismo volta a funcionar. E normalmente uma mesma parte cumpre muitas funções dentro de um mecanismo. Ele diz que esse tipo de sociedade prevalece em sociedades pré-capitalistas. Por exemplo, sociedades mais ruralizadas, menos dependente, por exemplo, das indústrias ou quase dependência nenhuma, e ele associa ela normalmente a características de sociedades antes da Revolução Industrial. Essas sociedades, elas têm uma menor divisão do trabalho. Isso quer dizer que uma mesma pessoa faz muitas coisas. Sempre que eu falo desse tema, eu lembro lá da família da minha mãe, que veio do interior, uma família de 11 irmãos. Não, professor, seu avô não tinha... Seu avô tinha televisão em casa, não? Tinha não, mas não era isso que compunha a ideia de ter mais filhos, apesar de ter associação. Porque, o que acontece? As pessoas moravam no interior, às vezes tinham uma quantidade de terra, um sítio simples, mas eles não tinham condições de pagar alguém para ajudar no cultivo da terra. Então, muitas vezes, mais filhos significava mais pessoas para ajudar. Hoje você vai aí num bairro de periferia e vê uma família com muitos filhos, você parte do pressuposto que ela passa necessidade. Agora, lá no contexto em que minha mãe nasceu, uma caçulinha de 11 irmãos, mais irmãos significava mais gente para trabalhar. E aí, percebe-se bem que ali, olha, daqueles 11 irmãos, todo mundo sabia fazer de tudo um pouco e ajudava meu avô, seu José Lacerda e dona Dejanira de Lacerda, que não estão aqui mais conosco. E aí, tanto que um dos filhos mais velhos, quando foi trabalhar no Rio de Janeiro, quando ele sai, ele quer dizer então que a função que ele fazia ninguém ia fazer mais e aquilo ia desestruturar o sítio que eles moravam? Não. Se ele tirava leite, outra pessoa passava a tirar e as coisas funcionavam. E não havia muita dependência de um sítio em relação ao outro. Ali minha mãe disse que eles faziam a própria roupa, quase toda a comida vinha dali. Minha mãe conta muito que às vezes o que eles faziam era, numa época de uma colheita ruim, comprar alguma coisa na vendinha e deixar anotado, ou ir na farmácia com pH, né, porque as pessoas ficavam doentes quando um chazinho não resolvia era alguma coisa mais grave, como uma inflamação, por exemplo. Esse tipo de sociedade, ela é muito mais homogênea, há pouca diferença entre os indivíduos, o respeito à tradição, aos costumes é muito grande. Eu não preciso, por exemplo, de um monte de regras, normas, princípios e contratos. Meu avô conta que o primeiro do contrato que ele fez comprando uma terra não teve assinatura nenhuma, ele só pegou na mão do cara assim, apertou e pronto. Seu avô é doido? Não. A honra e a palavra valiam mais do que qualquer coisa. Esse contrato seria cumprido pelo costume e pela tradição. Então minha mãe conta algumas coisas assim que me fez lembrar um pouco dessa ideia de solidariedade mecânica, sociedades mais simples, né? Até hoje, por exemplo, minha mãe sabe fazer umas coisas que eu fico doida, pô. Um dia eu cheguei em casa, foi muito engraçado esse dia. Tinha uma galinha lá em casa, viva. Eu falei assim, mãe, quem vai matar essa galinha? Ela falou assim, eu. Duvido, mãe. Minha mãe é aquela senhorinha assim, doce, assim, sabe? Muito calminha. Eu nunca imaginei que ela pegando uma galinha e cortando o pescoço. Quer ver então, mãe? Pegou a galinha, torceu o pescoço dela, passou a faca, sangrou assim e falou assim, sim, ó, é fácil, é simples. Fiquei olhando pra ela, passou um filme pela minha cabeça, eu fiquei imaginando assim, caraca, quantas vezes eu respondi essa mulher quando era adolescente. Olha o perigo que eu tava correndo e não sabia, filho. Minha mãe conta também, a gente vê isso, né, quando a gente faz aqueles frango frito, parece lá ela comendo aqueles pedacinhos de ossinho, assim, igual sobre e tudo mais, e pergunta, mãe, por que isso vai comer só esse pedaço? Aí um dia eu tava na casa do meu avô, vi os tios tudo comendo e vi que cada tio tinha um pedaço de frango específico para eles. O mais velho comia o peito e minha mãe mais nova o pedaço mais magrinho. E meu avô explicou, olha, quanto mais velho, mais tinha que comer para trabalhar na roça.
Quanto mais novo, menos comia, porque as funções eram menores. Mas olha como as funções eram baseadas justamente nessa ideia da produção, da hierarquia, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Doido isso, né? Eu gosto de contar essa história. Próximo tema. A ideia de solidariedade orgânica. Essa é diferente. Essa vai prevalecer em sociedades industriais mais complexas. É fácil você organizar uma sociedade mais complexa e industrial? Não. Porque aí você passa a ter muita divisão do trabalho, mais heterogeneidade. Então as pessoas passam a depender mais umas das outras. Quer dizer, eu, por exemplo, aqui na minha casa não sai petróleo, na minha casa não tem vaca. Eu preciso da função de muitas outras pessoas para que minha vida se torne possível. Pessoas, às vezes, que eu não conheço e nunca vou conhecer na minha vida. Alguém prestou algum serviço para mim hoje que se aquele serviço seria impossível. O porteiro do prédio, o cara que colocou gasolina, o cara que vendeu alguma coisa na padaria, eu não sei. E essa sociedade ela é mais objetiva, mais fria. Lá na roça, se a gente vai lá hoje, se você não cumprimenta alguém, você fica macho com você, fica doido com você ali, porque você me cumprimentou, você é metido, você veio de Belo Horizonte. Você tem que pelo menos dar um op, hey, op. Aqui, se você for andar ali, por exemplo, na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, no meio-dia, que um monte de gente passando para um lado e para o outro, se você parar para cumprimentar alguém, o povo tá achando que você é doido, você vai até apanhar. Aqui há uma maior objetividade. E aí, para que a coesão social exista, não dá para contar com o costume, com a honra e com a palavra. Se eu for comprar um carro seu hoje, eu posso até te conhecer. Você é muito gente boa, filho, confio em você, mas vai ter que ter um contrato de compra e venda. Então isso quer dizer que a sociedade que o Durkheim está analisando no século XIX é essa aqui. Como gerar coesão social em uma sociedade mais complexa como esta é o tema do Durkheim. Para isso, ele elege um objeto de análise baseada nessa noção de objetividade da sociologia. O que ele vai entender? Isso é um dos principais temas do Durkheim. Ele vai entender a ideia de fatos sociais. Fato é aquilo que acontece, é objetivo, não é subjetivo. Se é um fato, tá dado. Se, sei lá, deixa eu pegar alguma coisa aqui, ó, essa apostila aqui, ó, de filosofia, ela caiu? Caiu, filho, é um fato. Você não tem que interpretar. Caiu pro lado, caiu feio, caiu bonito, não, caiu. Então existe alguma coisa na sociedade que é um fato e que eu possa analisar de maneira objetiva? Para o Durkheim, essa ideia então dos fatos sociais. Para ele, toda sociedade tem um conjunto de forças que influenciam os indivíduos a pensar e agir de uma determinada maneira. Essas forças que o Durkheim chama de fatos sociais podem ser as leis, a moral, a cultura, os costumes. A maneira como a gente pensa e age não é natural, não está no DNA. À medida que a gente vai inserindo na sociedade e as instituições vão exercendo influência sobre nós, nós vamos pensando, agindo, incorporando. Como a maioria das pessoas estão sujeitas às mesmas estruturas sociais, a consciência coletiva vem desses fatos sociais. E a gente começa então a compartilhar leis, regras, costumes, vivendo numa sociedade que se torna possível de alguma maneira. Sensação que no fim do dia tudo vai acabar, mas no outro dia tudo de manhã acontece tudo de novo da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, porque a sociedade ela é coesa. E aí Durkheim diz que os fatos sociais eles têm 3 características: a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Coercitividade significa uma força de imposição. Ei, isso cai no Enem, cara. Presta atenção, você está olhando para onde? Você prestou atenção porque eu bati no quadro e porque eu falei mais alto, mas quando eu disse cai no Enem, eu fui coercitivo. Eu te levei a prestar atenção porque você ficou interessado pelo assunto. E até agora eu não respondi, e você está ainda interessado, querendo me engolir, desligar esse vídeo. Coercitivo é essa força que as coisas exercem sobre nós sem que às vezes a gente perceba diretamente, mas que nos leva a pensar e agir de uma forma. É a força policial, é a força da punição da lei, é a ideia, por exemplo, de comportar como todo mundo está se comportando, como a questão da moda. Então, todo fato social gera essa imposição que nos leva, de alguma forma, direta ou indireta, a agir ou pensar de uma maneira. Exterioridade quer dizer que já está na sociedade. Eu, indivíduo, não criei, tem nada a ver comigo. Já estava lá, pronto e acabou. Se ela é exterior, se ela não depende do indivíduo, outro fato para acreditar na objetividade, então, do fato social. E um terceiro elemento é a generalidade. Tem que atingir a todos, não tem jeito mesmo, não. Como assim a todos, professor? Você pega, por exemplo, a violência. Não, a violência não atinge todo mundo, não. E quem mora em condomínio fechado? Pergunto para você, o camarada que foi morar no condomínio fechado, ele não optou por morar lá, pagar mais caro, às vezes num lugar até mais distante, porque ele está sujeito à violência? A diferença é que ele tem condição para isso. Essa é a grande diferença. Então os 3 fatores são coercitividade, força de imposição, exterioridade, não está no indivíduo, já está na sociedade. Alguém criou um dia, mas passa a ter vida própria.
é reproduzido, como a moral, por exemplo, de geração para geração, e generalidade, todos estão sujeitos a isso. E Durkheim dá 2 exemplos do que seriam os fatos sociais, de fato social normal e fato social patológico. Normal é aquele fato que gera coesão social, que graças a ele as estruturas permanecem, então ele gera uma ordem e uma organização, como as leis, as regras e as normas. O segundo ele chama de patológico, esse não. Esse ele é anormal, ele está fora do comum, e quando ele vem ele desorganiza a sociedade, que dá a ideia de anomia. Prefixo a significa negação, nomia, regras, normas, ordem, organização. Fatos sociais patológicos geram desordem, como a violência tensa numa comunidade, por exemplo, uma favela onde o tráfico domina. Ali as leis como nós conhecemos não funcionam. Funciona algo à parte, uma sociedade à parte, com regras e normas pautadas muitas vezes na violência e na criminalidade, onde as pessoas estão sujeitas a isso porque não têm condições de morar em outro lugar. Ali vive-se um fato patológico, porque ele vai contra as estruturas como existem, ela é uma exceção ali dentro daquele contexto, né? Então a violência pode ser considerada um fato patológico. E por último, para finalizar, Durkheim, um dia alguém disse para ele assim, Durkheim, você está errado. Você está dizendo que as estruturas sociais e os fatos sociais sempre definem os indivíduos e que as ações dos indivíduos nunca dependem deles mesmos, mas da estrutura social. É suicídio. Quando o cara decide tirar a própria vida, não é um negócio que ele decidiu por ele mesmo? Aí Durkheim vai lá, monta uma obra, faz uma análise de dados sobre o suicídio na França e chega à seguinte conclusão, que até o desejo de tirar a própria vida é um fato social ou depende dos fatos sociais. E ele elenca 3 características: egoísta, altruísta e anômico. São 3 tipos de suicídio. Ele diz que o suicídio é uma anomia social, porque é uma quebra na ordem, na consciência coletiva, na maneira do indivíduo se portar, se organizar e se sentir pertencendo a uma sociedade. Egoísta é quando os indivíduos, e nós, quando nascemos, nós precisamos conviver em comunidade com outras pessoas, em sociedade. Ele diz que por algum motivo o indivíduo não se sente pertencendo mais a um grupo social. Eu gosto muito do exemplo da série 13 Reasons Why, onde as 13 fitas, a Hannah vai a cada momento se afastando do grupo, a ponto de no final ela achar que ela mesma é a culpada. Né? O filme tem todos os problemas, a série tem todos os problemas possíveis com as questões ligadas à psicologia, psiquiatria, voltada para a questão do suicídio. Até porque Durkheim também não é um especialista do suicídio na maneira como a gente trabalha hoje, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, enfim, emocional. Ele estava trabalhando um dado frio, seco, assim, dados de pessoas que tiraram a própria vida. E aí ele chega à conclusão, então, de que o egoísta ele é um pouco mais lento, mas é quando o indivíduo vai se afastando do grupo e não se sente mais pertencendo à sociedade. O segundo é o altruísta, como os kamikazes japoneses, quando o camarada entende que o coletivo é mais importante que o individual. Exemplo, a nação japonesa é mais importante do que eu mesmo. Então o que eu faço lá no ataque a Pearl Harbor? Eu pego o meu aviãozinho, vou lá, jogo nos navios americanos e perco a vida, mas salvo a minha nação. Então o coletivo é mais importante que o individual. Altruísta, se colocar ou colocar o outro como mais importante que você. E por último, o anômico. Anomia, perda de sentido. Ele diz que em grandes crises econômicas e sociais o aumento de suicídio é muito grande. Por quê? Porque quando a pessoa, por exemplo, perde todo o dinheiro numa crise, na queda da bolsa, esse camarada perde o sentido de viver muito rapidamente. É parecido com o egoísta, professor? Um pouco. Mas observe que o anômico ele é mais repentino, não é um processo. Ele mostra, por exemplo, é possível a gente observar, na verdade, que nas crises de 29 ou de 2008, o índice de pessoas ligadas ao mercado financeiro que tiraram a própria vida é muito grande. Moçada, espero que vocês tenham compreendido bem. Vimos a aula de hoje, o primeiro dos 3 grandes clássicos da sociologia, Emile Durkheim, e nos encontramos numa próxima oportunidade. Fica de olho, dá um like aí, segue o nosso canal, que toda semana tem um videozinho novo na área de ciências humanas. Valeu? Beijão e bons estudos para vocês.